A gente vai falar de leilão, lembrando de informar aí, quem quiser tirar dúvidas sobre leilão, né, o que fazer, se participa ou não, já entra lá no nosso canal no YouTube, Rádio CBN Foz, e manda pergunta que a gente compartilha aqui, porque o nosso convidado hoje é o leiloeiro oficial Jorge Marco Aurélio Biavati. Tudo bem, Jorge? Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Chico. Bom dia, ouvintes da CBN. Obrigado pelo convite. Jorge, vamos começar bem aqui. Todo mundo pode aprender e pode participar de leilão? Com certeza. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa acima de 18 anos que tenha um documento de cidadania brasileira, mesmo estando com o nome negativado, mesmo não tendo score, qualquer pessoa pode comprar em leilão, inclusive parcelado. Parcelado também? Parcelado. Você compra um imóvel hoje independente do valor. Se o teu score for 0%, Cris, você vai comprar um imóvel de 10 milhões de reais, vai pagar 25% de entrada e o restante você pode pagar até em 30 meses, sem juros. O que é o score? O score é a tua avaliação de crédito. Hoje, se você puxar o CPF da Cris ou do Guilherme, vocês vão lá no banco do Serasa e vai ter lá um índice que diz qual é teu risco de crédito, né? Então, quanto maior a nota, maior você tem um score. Mas no caso do leilão, isso não pesa em absolutamente nada. Você pode ter quantas restrições possíveis no teu CPF, restrições de crédito, que você de repente não tenha comprado e não tenha pago. Mesmo assim, no leilão, você compra de forma parcelada, com 25% de entrada e 30 meses para pagar, sem juro. E dá para viver de leilão hoje em dia? Com certeza, você não tenha dúvida disso. Hoje existem pessoas que só fazem isso. Eu tenho clientes hoje que abandonaram a atividade, inclusive atividades rentáveis, como advogados, que só estão visando a questão do leilão hoje, transformaram-se em profissionais do leilão. Não somente para quem compra, viu, Cris? Não, até para quem trabalha. Hoje, o mundo dos leilões, ele tem um crescimento tão violento no mundo todo. No Brasil, só para você ter uma ideia, em 2022 nós tivemos 9 mil imóveis leiloados pela Caixa Econômica Federal. Em 2024, logo depois da lei das garantias, do marco das garantias ter sido aprovada, esse número saltou para 26 mil. No primeiro semestre de 2025, a Caixa Econômica retomou 116.600 imóveis, somente no primeiro semestre. Então é um mercado exponencial, está crescendo de forma vertiginosa e tem espaço para, por exemplo, quem quer assessorar alguém que não sabe comprar em leilão. Então, nesse campo entra advogados, economistas, administradores, contadores, né? Pessoas que podem fazer uma análise para o cliente e buscar lá o melhor imóvel dentro do perfil dele de gasto. Tu falou aqui da quantidade de leilões. Eu estava vendo aqui na nossa região em Foz. Dia 3 de março tem o da Itaipu com leilão de imóveis residenciais, são 69 terrenos lá na Vila A. Março tem leilão do Foz Trans. Também está previsto o leilão da Justiça Estadual e da Receita Federal. Tem leilão, tu falou, praticamente todo dia? Só para você ter uma ideia, o site que eu estou e que eu participo, o site que eu estou ancorado, a Jorge Marco Leilões, está na superbid.net. Eles leilam por dia em torno de 750 veículos. Estou falando de um site. A estimativa hoje no Brasil é que sejam vendidos 3.500 veículos dia através de leilão. E detalhe, o veículo, o pessoal pensa muito que é só veículo sinistrado, né? Apenas 11,6% dos veículos leiloados vêm de origem de sinistro. Então, existem sites de monitoramento hoje de leilões especializados que buscam, como você entrasse no Mercado Livre e procurar uma camiseta, uma determinada camiseta, vai lá te apresentar lá 30, 40 vendedores, não é? Que tem aquela camiseta para vender e você vai escolher o melhor vendedor. Não é diferente no mundo dos leilões. Hoje, você busca em sites de monitoramento, que nem o Monitora Leilões, Spa Leilões, Procura Bem. Os leilões no Brasil inteiro, você aplica um filtro. Eu quero um imóvel, um apartamento de 2 quartos em Foz do Iguaçu, na região do Porto Meira. Ele vai te dizer se tem um leilão aqui. Ô Jorge, mas não tem perigo de cair num leilão meia boca, assim, meio golpe? Sempre tem, né? No Brasil, com 10 mil golpes por hora, Nossa, tudo isso, a gente 10 mil golpes online por hora hoje no Brasil, né? Não, o leilão não poderia estar de fora, né? E é um dos mais visados. Porém, tem uma dica
tão simples, mas tão simples para a pessoa não cair num golpe de um leilão, que ele nem chega a entrar no site. Qual que é? Todo site terminado em .com é falso. Se o site do leilão, se o site do leilão, Guilherme, não terminar .com.br, ou no caso do site da Superbid, que é um site que tem leilões em toda a América do Sul e em outros países, termina com .net. Superbid.net. O restante .com.br e acabou. Não tem. O que o pessoal usa, Cris, para dar o golpe? Leilões, veículos apreendidos pela Receita.com/. não tem o Gov ali na Receita. Aí não tem o .com.br. É .com/veículos apreendidos. .com/veículos de financiamento. Até vou dar uma dica para o ouvinte agora. Quando você vê um site de leilões que termina com .com/alguma coisa, tem os 3 pontinhos antes de você entrar nele. Vai lá e denuncia. Você vai estar derrubando um golpista. Olha só. E que tipo de produtos mais vai a leilão? Porque a gente já falou aqui, né? Você mencionou imóveis, né? Casas, apartamentos, terrenos, veículos. Que mais vai a leilão? A Cris perguntou no começo da entrevista, né, Guilherme? Todo mundo pode participar de leilões? Absolutamente todo mundo. Vou dar um exemplo para vocês de algo que eu vendi outro dia, fiquei impressionado e depois fui entender a dinâmica da coisa. O cara comprou 5.000 aparadores de luminárias de poste de luz desativados. Nossa. É um material de alumínio. Quem comprou foi um sucateiro. Olha. Ele foi lá. Você pode começar com um leilão com R$100. Tem joias, tem obras de arte, tem eletrodomésticos, computadores, cargas sinistradas. Uma carga de geladeira que tomba, ele não vai mais para a loja. Ele vai para a seguradora. A seguradora vai fazer o quê com 600 geladeiras que estavam no caminhão? Vai a leilão. Tem gente que vive disso. Você compra um lote, lógico que você não vai comprar de uma em uma, mas você compra um lote de 10 geladeiras hoje. Outro dia nós vendemos 10 geladeiras com porta dupla na embalagem, no isopor, nem o plástico não tinha rasgado. Pelo valor de uma geladeira foi vendido. Claro, você compra sem garantia. Todo bem de leilão não tem garantia, mas vale a pena o risco, né? Ô Jorge, mas estou falando assim, tipo, leiloa-se de tudo hoje em dia. Tudo. Mas se eu vou entrar nisso, eu entro que nem uma deslumbrada no mercado ou é legal ter um foco e ir atrás daquilo que eu quero? Exatamente. Boa essa pergunta aí. Você não pode... voltando um pouquinho no golpe, o pessoal quer comprar o bilhete da loteria premiado, né? Então tem lá uma Hilux de R$150 mil, intacta, que está sendo oferecido por 30. Não existe isso aí. Leilão é uma boa oportunidade, mas não é milagrosa. Né? Então, você pode começar com um bem, por exemplo, esse da geladeira que eu falei para você. Você pode começar aos poucos, né? Mas focando numa coisa que você tenha uma certa familiaridade. Você entende, por exemplo, se nós estamos aqui no estúdio, você sabe quanto custa um monitor desse, um microfone, uma mesa de som dessas aqui. Você vai ver uma em leilão, você vai falar, opa, essa aqui é uma boa oportunidade, né? Agora, se você não tem conhecimento, você não vai lá comprar um veleiro. Um veleiro? Conheço alguém que quer um veleiro. Né? Mas você tem que ter um certo foco, não pode dispersar muito, né? E até você falou essa questão aí da pessoa saber o que ela quer, né? Procurar, citou alguns endereços aí também que a pessoa pode fazer pesquisas. Porque assim, a gente sabe que existem leilões tanto presenciais quanto online, ou seja, é vasto, né, o universo. E você, estando aqui em Foz do Iguaçu, um leilão online, pode participar em qualquer lugar aqui no Brasil, daí, só que depois também você tem que buscar o bem, né? Como é que funciona? Legal, Guilherme. Você pode... Hoje, 99,6% dos leilões são online. O leilão presencial, aquele do martelinho, do leiloeiro falando lá, ele praticamente se extinguiu, a não ser quando se trata de um grande imóvel, por exemplo, de leilão judicial, né? Os leilões online, apesar de ser online, tem o leiloeiro ao vivo e transmitindo, né? Mas, vamos falar assim que você comprou um automóvel em São Paulo. Se você digitar agora aí no Google, colocar cotação de frete de veículo online, você vai alimentar aqueles campos com os dados do veículo que você já comprou, com o valor da nota,
E daqui a pouco você vai começar a receber cotações de empresas certificadas, inclusive cadastradas no Reclame Aqui, te oferecendo o valor do frete para trazer teu carro até Foz do Iguaçu. Você não precisa ir lá buscar. Tem essa facilidade, já tem Com toda uma certeza. cadeia logística Daí já ele vem tipo de montada. carona com alguma outra carga, né? Ou E não? vem uma cegonha que geralmente carregam 8 veículos pequenos, né? Ou menos veículos maiores. Mas eles trazem de Fortaleza, de Manaus, de Macapá, de Goiânia. Quer dizer, não importa onde esteja o veículo. Se for uma boa oportunidade para você, você vai ter um freteiro que vai carregar lá e vai trazer para você aqui. Inclusive, tem sites, por exemplo, como Sodré Santoro. Não é o caso de fazer propaganda aqui, até porque não é o meu site, mas a Sodré Santoro tem o delivery. Se você comprar um veículo na Sodré Santoro, eles vão te cobrar o frete junto com o valor da nota e vão entregar o carro para você aqui em Foz do Iguaçu. Você falou, além da gente pensar nesse custo de trazer até aqui. Por exemplo, se eu compro um imóvel, um apartamento, eu tenho que lembrar também de IPTU, de condomínio, as coisas são antigas ou não? Como é que funciona? Legal. As pendências, né? As pendências, né, Guilherme? Cris, todo o imóvel comprado em leilão, ele é livre de ônus. Não importa o que foi gerado de débito lá. A única coisa que pode se excluir em relação a isso é o que vai estar constando em edital. Se não tiver constando se tiver constando em edital que existem dívidas geralmente condomínio. Existem dívidas de condomínio. Essas dívidas geralmente você tem que buscar. Você vai ter o anúncio do imóvel lá, você liga no prédio, fala com o porteiro ou com o síndico, pega o telefone do síndico e pergunta: quanto tem de dívida de IPTU aqui? Geralmente é isso, mas salvo exceções que constam no edital, esse imóvel tem que ser entregue livre de ônus. Uma das coisas que o pessoal costuma reclamar é justamente isso. O pessoal não lê o edital. Isso que eu ia falar, da importância de ler o edital, né? Cris, o edital é a Bíblia do leilão. Tudo o que você quiser saber está lá. Débitos, taxas, avaliação, origem do leilão, enfim, está tudo lá. Está tudo lá. O problema é que às vezes o pessoal não quer ler, ele quer comprar o bilhete premiado e pegar logo, ele não quer ver. E às vezes tem... O imóvel, por exemplo, Guilherme, ele tem, por exemplo, a questão da parte ideal. O que é a parte ideal? Às vezes está dizendo lá, parte ideal de um apartamento no centro de Foz do Iguaçu. O que quer dizer isso? Esse imóvel era financiado e você está comprando a parte que já está paga e vai assumir o financiamento futuro. Olha. Então as pessoas olham e pensam às vezes que o imóvel é integral por aquele valor. Não. Você está pagando o valor à vista referente ao que já foi pago e vai assumir um financiamento futuro. E tu falou há pouco de leilão judicial. Qual que é a diferença do leilão judicial e do extrajudicial? O leilão extrajudicial, ele é promovido pelo ente que financiou, que tem a garantia do bem. Por exemplo, um veículo financiado por um banco. A pessoa não pagou. Antigamente, antes do marco legal das garantias em 2023, esse bem ele tinha que ser levado a leilão, mesmo que ele fosse a garantia do banco, só através de uma ação judicial. Então esse leilão seria judicial. Depois que mudou o marco das garantias, o banco contrata um leiloeiro ou um site de leilões e já coloca o bem em garantia. Detalhe, mesmo sem precisar notificar o devedor de que haverá o leilão, coisa que antes era obrigatória. Jorge, tem um ouvinte aqui, a Amanda. Por que um veículo apreendido por falta de pagamento desvaloriza tanto se ele não foi nem batido? Parabéns para a Amanda pela pergunta. Como eu falei antes, todo bem de leilão não tem garantia. Então, digamos que você vai comprar esse veículo, o mesmo veículo que você está procurando está disponível numa garagem. Lá na garagem, você vai poder testar o veículo, você vai poder funcionar, você vai poder dar uma volta. Ele tem a garantia de 90 dias sobre o trem de força, motor, caixa, diferencial, ou seja, tudo isso você tem uma garantia do veículo. No momento que você vai comprar um veículo de leilão, ele não tem garantia nenhuma. Você não pode testar, você não pode funcionar e você não sabe nem se está faltando algum componente importante. Nada mais é do que a lei da oferta e da procura. É o cliente que faz.
apesar desse bem estar indo lá por 30% da tabela FIP de lance inicial, quem vai fazer a oferta final são os compradores. É o mercado disputando. É eles que vão dizer quanto que vale. E geralmente vale bem menos do que o carro que está na garagem com garantia e em condições de funcionamento. Com relação a imóveis, né? Porque a gente vê, por exemplo, o leilão ali de casas da Vila A, feita pela Itaipu, eles sempre avisam que é um leilão de casas desocupadas. Há leilões de casas ocupadas e como procede daí nesses casos? Guilherme, toda essa informação, novamente, consta no edital, se o imóvel está ocupado ou está desocupado. No caso de um imóvel ocupado, quando você recebe o documento do juiz para que esse imóvel seja transferido para o seu nome, esse documento se chama carta de arrematação. Nessa carta de arrematação consta que o imóvel, consta que o morador do imóvel terá um prazo máximo para a desocupação do imóvel. E ele já dá a ordem de posse, evitando assim que quem comprou o imóvel tenha que entrar com uma ação de despejo. Então o próprio juiz, sabendo que aquele leilão foi feito de forma correta e que a ação terminou com um arrematante, ele já protege os direitos desse arrematante para que ele tome posse o mais rapidamente possível. Ô Jorge, quais os erros mais comuns aí dos iniciantes em leilão? Primeiro é o .com.br. Depois não leu o edital. Esse é fatal, porque se ele não entrasse num site que termina com .com, ele não cairia em nada, aí não erraria para frente. O segundo é não ler o edital. Não ler o edital. Aí depois ele pega um carro lá que está faltando a caixa de câmbio. Ele vai falar, mas está faltando a caixa de câmbio, eu pensei que tinha. Você não leu o edital, por isso que você caiu. Né? E o terceiro, depois que ele já passou pelo .com, ele já entrou, ele já fez um cadastro num site falso, ele não leu o edital, o terceiro é atender chamada telefônica por WhatsApp, alguma coisa, de pessoas que dizem ser da empresa de leilões e que ele se cadastrou lá para comprar tal carro e eles vão segurar aquele carro para ele se ele mandar um valor na frente. Então, gente, todo leilão tem hora para começar, tem hora para terminar e quem vai comprar é quem oferecer mais. Se alguém te oferecer vantagem para você comprar alguma coisa em leilão antes do prazo final de leilão, bate o telefone na cara dele, é golpe. Qual que é o teu arroba para quem quiser te seguir e saber mais? Segue lá, Jorge Marco Leiloeiro. Eu estou no Instagram e a gente posta toda semana, Cris, uma dica como essas, várias como essas, como vocês perguntaram, toda semana a gente posta uma dica para que a pessoa não caia em golpe e faça uma compra segura. Beleza. Da minha parte, muito obrigada. Adorei essa aula aí. Conversamos aqui na CBN com o Jorge Marco Aurélio Biavati, ele que é leiloeiro oficial, trouxe aqui informações sobre esse setor, né, esse segmento tão em voga hoje aqui no Brasil. Jorge, obrigado pela participação na CBN Foz. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Chico. Obrigado, minha querida Cris. Valeu. Vou procurar um veleiro para você, mas antes vamos comprar a tua Harley. Muito obrigado, ouvintes da CBN. Estou à disposição de vocês no Instagram. Um abraço.